Se você não sabe fazer uma agenda de forma que ela seja eficiente, você vai rodar, rodar, rodar e cair no mesmo lugar. Como, por exemplo, quantas vezes a gente se planeja para poder... a gente se volta para poder ter as nossas tarefas organizadas, né? As nossas tarefas previstas antecipadamente, porque quando a gente prevê uma ação antecipadamente, o que acontece? A gente diminui o processo, as possibilidades e os riscos, sabe? Então, quando a gente planeja, quando a gente senta e encuca mesmo aquilo que a gente tem para fazer, a gente diminui os riscos, a gente estrutura, como é que eu posso dizer? Os recursos que a gente vai utilizar, né? Então, fazer uma agenda de forma com que ela seja eficiente é fundamental. E a dona da casa tem sim como prioridade esse planejamento. Uma coisa interessante é que quando a gente para planejar, a gente faz isso com uma visão muito positiva, certo? Então, alguns detalhes importantes que vão fazer com que você entenda. Por isso que eu não estava cumprindo a minha agenda. E isso é uma das dores que eu ouço demais. Van, eu planejo o dia, eu planejo o cardápio, eu planejo tudo para eu mudar de verdade aquilo que eu tenho para fazer e quando eu vejo não faço. Sabe o que é? Uma das coisas importantes que a gente não pode abrir mão é de valorizar os processos, sabe? A gente precisa valorizar os processos. E modificando uma coisa de cada vez. Porque se a gente mudar tudo de uma vez, a gente acaba não criando o hábito da mudança, né? Então, por exemplo, eu quero botar na minha agenda uma atividade física, 30 minutos, já começar 30 minutos de atividade física. Se você botar... Aí, não, eu quero botar atividade física, eu preciso também beber 3 litros de água, e eu preciso, e você começa a colocar todas as coisas que você precisa mudar nessa agenda que você tá planejando. E você fala assim, amanhã eu começo. Amiga, sinceramente, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você tem que... quando você pega muitas coisas para mudar e coloca na nova agenda, nem sempre a sua estrutura em volta está preparada para isso. Então, uma dica que eu já dou para você desde o início. Nós vamos ver você vai ver como está a sua agenda hoje e vai preparar a agenda da próxima semana. Quando você preparar a agenda da próxima semana, faça por partes, faça aos poucos. Não faça a mudança toda da agenda de uma vez. Muda um horário, tipo, aí de 8 às 9 eu fazia, sei lá, eu arrumava a cozinha. Agora de 8 às 9 eu vou fazer atividade física. Isso por um tempo. Aí agora consolidei a atividade física, agora eu vou fazer isso, leitura de um livro, 8 às 9, de 9 às 10, eu vou ler um livro. E aí você vai mudando a sua agenda até ela se tornar a agenda eficiente e ideal que você sonha aos poucos, tá bom? Então, primeiro ponto. Faça as mudanças que você precisa fazer, mas não pense em mudar na ativa ela toda de uma vez. Combinado? Então vamos lá. Um ponto importante, uma questão que eu sempre gosto de frisar é com relação à agenda, por exemplo. Por que, Van, tem que escrever? Por que escrever na agenda, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que
Eu vou usar até uma frase que eu li num livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. E nesse livro ele fala uma coisa assim, ele fala assim, a nossa mente, ela foi feita para criar, para ter ideias e não para armazená-las. E quando a gente evita de escrever confiando na nossa mente, é como se nós estivéssemos ocupando espaço no nosso HD para coisas que, na verdade, a gente poderia estar colocando em outro lugar. E aquilo que aconteceria aqui dentro, no espaço vazio da nossa mente, vamos usar até a expressão do ócio criativo. Então, a criatividade que aconteceria no ócio, naquele momento, né, de pausa de tantos movimentos neurais que acontecem aqui dentro, a gente perde. Então, quanto mais espaço de memória, vamos botar bem tecnicamente assim, bem digitalmente, bem informaticamente, quanto mais memória eu ocupo, menos produção criativa eu tenho. E quanto menos eu ocupo, mais criativa eu me torno. E isso para nós vale para tudo, porque a gente precisa ter criatividade para lidar com os filhos, a gente precisa de criatividade para lidar com o dia a dia, a gente precisa de criatividade, inclusive, para empreender. Então, é importante uma agenda, é importante você anotar, tirar esses compromissos que, na verdade, são ações que você pode externar, né? São coisas que você pode botar para fora e liberar espaço para que, na sua mente, você consiga criar coisas novas.